Podemos, tranquilo. Eu faço olhando para você, como é que... Perfeito, mas com liberdade, né? Tá, perfeito. Tá ótimo. Imprevisível, porque os limites do seu governo são evidentes, né? As tensões, o grupo olavista, bolsonarista e, por outro lado, os militares, que ainda que sejam militares que apoiaram Bolsonaro, e, portanto, estão no seu governo, não querem ver as Forças Armadas, em particular o Exército, no caos que, por vezes, se aproxima. Vai depender muito da reforma da Previdência e da economia. Se a reforma da Previdência não for aprovada como eles querem e a economia continuar com sinais que ela se encontra catastróficos, as classes burguesas não têm nenhum problema em descartar o Bolsonaro, até porque já encontraram um substituto, que é o vice. É o fim da Previdência Pública no Brasil. Se ela for aprovada, será o fim da Previdência Pública no Brasil. Os pobres que realizam trabalho intermitente, precário, informal, não vão ter nenhuma possibilidade, trabalhadores e trabalhadoras, de cotizarem-se e fazer capitalização. Para que todo mundo entenda, capitalização é poupança privada. É pegar o seu dinheiro e jogar no banco e esperar que daqui 30 anos tenha alguma coisa. Se você pingar o teu dinheiro lá e trabalhando como intermitente, 2, 3, 4 horas, 10 horas por semana, você não tem salário nem para comprar o arroz e feijão. Como é que você vai fazer a capitalização? Quem vão ganhar serão os bancos, os trabalhadores e as trabalhadoras pobres, rurais, mulheres, tá certo? Vão chegar com 60 anos e terão o BPC, Benefício de Progressão Continuada, esta é a sigla, ganhando R$400. É assintoso. E depois, se chegarem aos 70 anos, um salário mínimo, tá certo? Portanto, é uma reforma que ainda aumenta o tempo de trabalho para os homens, para as mulheres, e desconsiderando a dupla jornada de trabalho feminino, e nos militares não se tocam nos direitos dos militares. É uma tragédia e é vital, porque será o fim da Previdência Pública no Brasil. A Previdência brasileira é muito limitada, mas ela é pública e ela pelo menos é um colchão que permite que os mais pobres tenham alguma possibilidade de comprar o seu alimento quando estão velhos e o seu remédio e a sua aspirina. Será uma tragédia social, não pode passar. É um projeto do capital financeiro e inspirado no modelo chileno, basta dizer isso. Que o modelo que era esse, é preciso dizer, do Pinochet e ditatorial. Certamente, reformismo não dá. Essa proposta fracassou. Nós vimos o caso brasileiro, tá certo? Com a vitória do Lula, como um governo, não é? Que praticou aliança de classes, não enfrentou nenhuma das questões estruturais do país. Não que não tenha aqui e ali diferenças em relação ao Fernando Henrique, isso é óbvio. Tá certo? Basta dizer, Bolsa Família é um político assistencial, assistencialista, mas de grande amplitude, etc. Só que tem um ponto que é importante lembrar. O reformismo do nosso tempo não é mais o reformismo que nós conhecemos do passado, né? Onde houve vários experimentos no Brasil, na América Latina, de governos reformistas, que pelo menos faziam reforma agrária, faziam reforma urbana, faziam reforma financeira. Nós não temos mais reformismo. O reformismo hoje, tá certo? E tanto é que esse virou um termo usado pela direita. A reforma da Previdência. Hoje o desafio é pensar, tá certo? A revolução no século XXI. Voltar a dar dignidade ao trabalho, igualdade substantiva de gênero, geração, etnia, raça, reconhecer o papel decisivo das comunidades indígenas, as experiências de vida comunal como Palmares, tá certo? Essas são as questões decisivas do nosso tempo. E olhar o mundo global e reconhecer quem é essa nova classe trabalhadora hoje e como é que elas têm que ser recuperadas para um projeto de esperança e de transformação do mundo. É muito complicado, difícil de analisar. Por quê? O chavismo foi uma experiência muito particular da América Latina. Chaves lembra, se pudesse fazer uma comparação assim, muito preliminar, o prestismo nos anos 20. Um quadro que vem das Forças Armadas, como Prestes. Prestes fez uma coluna, a coluna Prestes, que mexeu com a América Latina inteira, não é? E o Chaves se fortalece quando ele, como parte do exército, ele se recusa a reprimir a população pobre de Caracas, que numa das explosões dos chamados levantes de Caracas. A tragédia da morte precoce do Chaves fez com que
Este é um problema que a América Latina tem que pensar, né? As revoluções latino-americanas, elas são muito centradas na figura do líder, não é? Fidel, Che, Chávez, e a gente poderia ir, né, no caso do México, tá certo? Zapata e tantos outros, né? O desafio nosso tem que ser um projeto coletivo, com uma feição coletiva, de modo que um quadro desaparece, outro se mantém. Bom, o fato de que a situação venezuelana é trágica tem que ser decidida pelo povo venezuelano. Eu sou a favor da autonomia e autodeterminação dos povos. Quem deve dizer se o Maduro deve continuar ou não é o povo venezuelano, né? Eles têm plebiscitos, eles têm manifestações. O que não é possível aceitar é um golpe arquitetado pela pior direita global, apoiado por todas as direitas globais, que está na cara. A primeira coisa que vão fazer quando chegarem no governo na Venezuela vai ser entregar a PDVSA para o capital internacional e tudo mais para o saque completo. Então, eu tenho que dizer francamente, eu não tenho nenhuma simpatia pelo governo Maduro, como tinha pelo Chávez. Acho que aí, e eu conheço muitos elementos, digamos assim, à esquerda do chavismo, que também tem um enorme descontentamento. Agora, intervenção externa, a la Bush, tá certo? A la Trump, né? No passado do Bush. Às vezes eu vou falar do Trump e falo do Bush. Eu tenho que reconhecer uma coisa, o Trump é pior que o Bush. Não aceitamos. É a autodeterminação, é o povo venezuelano que tem que dizer o que ele quer para a Venezuela, sem nenhum tipo de governo invasor externo. Pobre do governo que tentar invadir a Venezuela depois vai pagar o preço da história, porque a história ela é brutalmente digamos assim, dura na sua crítica. Veja onde foi parar o Hitler, veja onde foi parar o Mussolini. A história é impiedosa quando, tá certo, os fascínoras, digamos assim, pensam que a comandam. Um boneco do imperialismo não vale mais do que 3 palavras. Nenhum dos dois. Nenhum. Não há felicidade, né? Com a Damares. Então, sem Feliciano e sem Damares, né? É outra coisa. Nós temos que repensar. Foi importante esta derrota porque ou saímos dessa, né, voltando a ter coragem para discutir um projeto. Nós temos que ter um novo modo de vida. Nós temos que ter coragem de voltar a falar no socialismo para o século XXI. O que foi derrotado no século XIX, o que foi derrotado no século XX, como que nós temos que pensar isso hoje? Se nós nos envergonhamos e para não perder eleições não falamos em socialismo, o Bolsonaro não escondeu ninguém, não foi, como é que chama, estelionato eleitoral. Ele mostrou o seu traço protofascista, homofóbico, tudo isso que nós conhecemos. Ele disse tudo o que ele queria fazer e ainda assim ganhou. E dizia algo que é importante nós pensarmos, que ele era contra a institucionalidade e contra o sistema. Obviamente, dizer uma coisa, ser é outra, né? A esquerda precisa pensar num projeto de outro tipo. Não, pelo amor de Deus, essa figura falou que o exame de avaliação do primário ia custar 500 mil e que isso era a prova de que o governo Bolsonaro reconhecia o gasto da população. Só que era de 500 milhões. Ele falou isso, é 500 mil, isso mostra o cuidado que nós temos com o recurso público. E o custo desse exame é de 500 milhões. Ele que é do mundo financeiro, mas não consegue nem pensar em termos financeiros. É evidente, a única diferença dele para o Vélez é que ele é mais agressivo, mais virulento. O capital. A Comuna de Paris. Volta, só que ele vai ser de outro tipo. É preciso, veja bem, eu vou usar numa síntese. O trabalho é um valor que foi convertido pelo capitalismo em um desvalor e um não valor para criar mais valor. Para desmontar a sociedade do mais valor, nós temos que desmontar o desvalor e recriar o trabalho como um valor. Mais do que o emprego, o trabalho. O trabalho é uma atividade vital. Para que nós tenhamos uma atividade vital, o trabalho dotada de sentido, é preciso que tenhamos uma sociedade dotada de sentido. Não há nenhuma ilusão e não há o que esperar
não vou mudar isso dessa altura da vida, não há o que esperar da tragédia capitalista. E mais, nós estamos vivendo a fase mais agressiva de toda a história do capitalismo. É por isso que no meu livro O Privilégio da Servidão eu digo, nós vivemos uma espécie de escravidão da era digital. O capitalismo de plataforma, convido a quem quiser entender isso, ler lá o meu livro. O capitalismo de plataforma é uma espécie de protoforma do capitalismo. O que é isso? Aparentemente difícil. A protoforma do capitalismo foi a acumulação primitiva do capital. Escravidão, exploração e espoliação. O capitalismo do nosso tempo digital é fundado na exploração do trabalho, digital e manual, e na espoliação. É inaceitável. A humanidade não suportará isso. E um ponto, ninguém sabe o que vai acontecer com a história. A única certeza que nós temos em relação à história é que ela é imprevisível também. Lenin, Gramsci, Rosa, Lukács. Ufa, meu Deus do céu. Tempos modernos. Né? Uma obra-prima do mundo do trabalho. Mas há tantos. Né? Como é que era aquele Blade Runner? Pensar no futuro. Muitos filmes. Muitos. Não, série não. Série não saberia dizer. Não, também não saberia dizer. Rapaz, eu sou um ludista, isso depois você põe ou não, eu sou um ludista inconsciente, entende? Eu demoro até para aprender o sentido dessas palavras, entende? Eu gosto do livro impresso, eu gosto de ler o livro anotando, eu gosto de conversar com as pessoas olhando nos olhos. Quando você recebe um e-mail e a pessoa fala, pô, professor, isso não, você não sabe, você não está olhando, você não sabe se é agressão, se é um jeito rápido de responder, né? Eu sei que isso é parte da história, mas há um filme. Vou citar uma obra-prima recente, aliás, de um grande cineasta magistral, né? Daniel Blake, do Ken Loach. Lembra aquela cena que a pessoa vai tentar ajudá-lo a entrar no sistema digital para conseguir a aposentadoria e diz, levanta o mouse. Lembra disso? O que ele fez? Ele levantou o mouse. Eu também faria isso, não hoje, porque eu já aprendi que você levanta o mouse da tela, mas a primeira vez que me falasse isso há 15 anos atrás, dele levanta o mouse, eu ia levantar o mouse como o Daniel Blake, entende? O mundo digital, ele, claro, é uma porção complexa, tem muita coisa positiva, mas ele é concebido não para a humanidade. Ele é concebido para a humanidade, mas também para as forças destrutivas. Nós vamos ter que, em dado momento, discutir isso com seriedade. Não é por acaso que um dos fundadores dessas grandes empresas, né, um deles diz, não foi para isso que nós criamos esse arsenal digital. Nós criamos para que ele nos beneficiasse e hoje ele nos comanda. Né? Não é possível que hoje nós não façamos mais nada sem isso aqui. Então, a nossa vida está comandada por uma máquina, por uma caixa preta digital. Há algo de estranho no reino do mundo digital. Não, eu lembro que quando eu participei há uns 2, 3 anos atrás do Roda Viva, debatendo com o Paulo Singer, né, que é uma figura bonita, eu fiquei muito contente quando o Paulo terminou o programa. O Paulo, que tem uma concepção de socialismo que não é igual a mim, disse, olha, eu só espero que a juventude continue estudando e a pensando e a lutando pelo socialismo. Esse é o nosso desafio. E não é lutar pelo socialismo, não é lutar pelo que conseguimos e não conseguimos no século XIX nem no século XX. Tá? O capitalismo, ele levou pelo menos 3 séculos para ser vitorioso. Pelo menos. Tá? Séculos XV, XVI, XVII, para chegar e começar a ganhar no século XVIII. Nós perdemos um século de luta, o século XX. Nós temos 2 séculos ainda de luta para poder dizer que nós estamos derrotados. O socialismo não foi derrotado porque ele, de fato, ainda não pôde começar. Bom? Meu caro, tá bom. Você faz uma coisa, aquela suspensão que deu, uma outra, edita como você quiser aí, tá bom? Depois você só me avisa quando